Bom dia, meninos do sétimo ano. Nós vamos agora dar início às nossas aulas de História à Distância, mas que fique claro que a gente vai manter o padrão de qualidade do ensino-aprendizagem e que eu vou estar sempre acessível, tá? Através da plataforma vocês podem tirar dúvidas, conversar comigo e a gente vai manter o compromisso que a gente sempre teve com a educação, tá certo? Gente, nós vamos continuar o capítulo sobre Renascimento. Então, são 2 aulas sobre Renascimento para finalizar esse capítulo. E eu vou revisar um pouco sobre isso, tá certo? Então, eu coloquei aqui a questão da definição, o conceito já foi falado em sala de aula, mas nós vamos revisar. E o contexto histórico, tá certo? O Renascimento, ele é um movimento intelectual, um movimento cultural, mas principalmente um movimento artístico. Ele se desenvolveu, na verdade, ele nasceu no século XIV, mas teve seu apogeu no século XV e no século XVI. É um movimento europeu, especificamente no país Itália. Então, a Itália é o berço do Renascimento. O contexto histórico é exatamente o finalzinho da Idade Média. No século XIV, nós vivenciamos a Baixa Idade Média. Então, a mentalidade medieval já vai ficando para trás, muitas questões estão vindo à tona nesse período e o Renascimento vai trazer, inclusive, muitos questionamentos a respeito, por exemplo, do que se pregava a Igreja Católica, das questões religiosas que estavam no cotidiano das pessoas e que isso barrou o desenvolvimento científico, tá certo? Então, esse é o contexto histórico do Renascimento. Também, no sentido de revisar, eu trouxe para lembrar nesse vídeo as características do Renascimento, que entre tantas características, eu marquei aí as 4 mais importantes. Primeiro que o Renascimento, por ser um movimento artístico, ele vai se inspirar na arte greco-romana, que é a arte da antiguidade clássica, tá certo? Então, assim, as esculturas, tudo que foi produzido lá na Grécia Antiga, em Roma, vai servir de inspiração para esses artistas do século XIV, que vão dar início ao movimento renascentista. E isso, a partir disso, já se começa a se contrapor aquilo que a Igreja Católica determinava na sociedade medieval, que existia um olhar sempre vertical, orientado pela Igreja Católica, que era aquele olhar voltado para o alto, para o divino, para Deus, e não para o homem. E o Renascimento traz esse olhar vertical, esse olhar o outro. Então, as esculturas, as artes, as pinturas, elas vão retratar o homem. E tem como principal inspiração a arte da antiga Grécia e da Roma. O humanismo, que é o que eu falei, é a questão do homem. O antropocentrismo também, na Idade Média, a gente viu o conceito de teocentrismo. Deus estava no centro de tudo. No Renascimento, não, se traz o homem para o centro. O homem vai ser a figura mais importante, por isso nós temos aí a denominação do antropocentrismo. E o racionalismo. Uma das palavras-chave do Renascimento é a razão. Então, o racionalismo vem no sentido de que se valoriza o estudo, se valoriza a ciência, se valoriza aquilo que vem através de uma pesquisa. Então, a razão também é um aspecto fundamental nesse movimento renascentista. E os principais nomes do Renascimento, eu trago aqui até porque o livro de vocês deixa a desejar nesse sentido. O livro de vocês traz Leonardo da Vinci, e inclusive traz a biografia de Leonardo da Vinci, mas muitos nomes fizeram parte desse movimento renascentista, além de Leonardo da Vinci, que é, enfim, essa referência do Renascimento realmente é Leonardo da Vinci, mas nós temos outros, o Michelangelo, o Rafael Sanzio, o Sandro Botticelli, Donatello, que vem com a questão das esculturas. E engana-se quem pensa que o Renascimento foi um movimento artístico só nas artes plásticas, nas esculturas, nas pinturas, não. Na arte como um todo, a cultura como um todo. Então, na literatura, nós temos grandes nomes do período do Renascimento, que é, por exemplo, William Shakespeare. O Nicolau Maquiavel com o livro O Príncipe, que aí depois vai determinar uma influência enorme nos reis absolutistas depois desse período. Então, esses são os principais nomes do Renascimento.
fazendo parte ainda da nossa revisão do conteúdo, é preciso que a gente fale do mecenato e dos mecenas. O mecenato nada mais era do que o financiamento das obras de arte no Renascimento, que na verdade o mecenato ele tem origem ainda lá na Idade Antiga. Os próprios imperadores tinham o costume de financiar e de certa forma valorizar a arte. Mas isso foi muito acentuado durante o Renascimento. Então, quem eram os mecenas? As pessoas que financiavam essa obra de arte. Mas que grupos sociais eles faziam parte? Por exemplo, os burgueses, na época, financiaram essas obras de arte, mas não só os burgueses, nobres e os papas. Os papas da época financiaram muito, tiveram importância aí no financiamento dessas obras de arte. A partir da página 79, vocês podem acompanhar as bases do Renascimento, tá? No livro de vocês, página 79. O Renascimento, ele traz algumas bases que são essenciais para o desenho desse movimento artístico. E aí nós temos o classicismo como a principal base. E o classicismo ele traz um contraponto em relação à Igreja Católica. É uma inspiração na arte clássica, como eu falei para vocês, é uma inspiração na arte dos gregos, dos antigos romanos, e isso faz com que se contraponha à ideia de arte que a Igreja Católica tinha. Então é uma forma de estagnar ou de paralisar aquele período que era considerado como idade das trevas, idade da escuridão, em que a ciência não desenvolveu, e muito menos o aspecto do homem, do humano, e nesse momento eles teriam essa inspiração de se voltar para uma arte clássica e a partir dessa arte clássica produzir novas artes no século XIV, a partir do século XIV, mas que tivessem essa inspiração muito ligada à arte produzida na Antiguidade Clássica. Na literatura, as obras de arte, de uma forma geral, todas muito inspiradas, principalmente as esculturas, muito inspiradas na Grécia Antiga, mas assim, eu fiz questão de chamar a atenção para vocês para a literatura. Nós temos aí os Lusíadas, escrito por Luís de Camões, um escritor português, faz parte, é um marco na literatura, inclusive na literatura mundial, é reconhecido mundialmente. E os Lusíadas, eles fazem referência às grandes navegações, já é uma obra ali do início do século XVI. Portugal é o pioneiro das grandes navegações. Então, é uma literatura que valoriza as conquistas do homem, o que é diferente em relação ao que a Igreja Católica professava até então. Então, assim, é um dos exemplos do que a gente pode observar dessa base do Renascimento. Uma outra base do movimento renascentista é o hedonismo. O hedonismo nada mais é do que o culto ao prazer. E na verdade não se falava nem em prazer na Idade Média. As pessoas elas tinham a obrigação de viver uma conduta estritamente religiosa. Então, o homem ele não tinha liberdade e autonomia, ele tinha que seguir um padrão e esse padrão era ditado pela Igreja Católica. Então, o que é que acontece? A arte ela traz esse sentido de liberdade. O autor, o artista, no caso, ele poderia pintar, produzir aquilo que ele quisesse. Então, vai se distanciar muito do aspecto divino, né, do sagrado, e vai dar lugar ao prazer. Então, o homem aí tem total liberdade para fazer o que quisesse, se expressar da forma que quisesse no sentido da arte, porque se levantava essa bandeira do hedonismo, que é do prazer humano. Você pode fazer o que você quiser, você pode se expressar da forma que você quiser, por meio da arte renascentista. Vejam aí a pintura do Rafael Sanzio, Escola de Atenas. Primeiro, nós temos aí duas referências importantes. A referência à arte clássica da Grécia, então ele retrata Atenas, cidade grega, os gregos, não é? Então é uma referência clara à arte da Antiguidade Clássica. Mas a gente vê que nós não temos aí nenhum aspecto exatamente sagrado, né? Pelo menos não para a Igreja Católica. Então, o que se tem aí? Figuras humanas. Então, nós temos dois pontos muito importantes
que desenham essa nova forma de arte, que é uma arte inspirada nos gregos, nos romanos da Antiguidade Clássica, e é uma arte que valoriza o homem. Então, aqui nós temos claramente a questão do antropocentrismo. O homem está no centro de tudo, está no centro da inspiração desses artistas renascentistas. O naturalismo é uma outra característica marcante da arte renascentista, porque traz a natureza nua e crua de uma forma geral. Como eu disse para vocês, as artes, principalmente no início da Idade Média, no apogeu, na Alta Idade Média, eram artes sacras, sagradas. Não que no Renascimento não se produziu uma arte sacra, não, se produziu sim, a gente vai ver isso. Mas era uma arte que olhava como todos os aspectos humanos, a natureza, então se permitia pintar paisagens, por exemplo. Se permitia pintar a natureza, os animais, a anatomia vai ser muito usada aqui na questão do naturalismo. Então, principalmente no seu habitat natural, o que não era comum na Alta Idade Média, por exemplo. Por quê? Porque o olhar das pessoas estava voltado, por orientação da Igreja Católica, sempre para o divino, para o sagrado. Então, o naturalismo é uma marca importante. Um quadro que representa muito bem a questão do naturalismo, principalmente na representação animal, é a caça ao veado. Então, o que nós temos aí? Isso no início da Idade Média seria heresia, seria motivo até para alguém ser investigado pela Santa Inquisição. Porque como é que se concebe a liberdade de se retratar na arte animais, né? E aqui não, aqui é justamente a forma de contrapor toda aquela ideologia que é a religiosa impregnada durante o período medieval e traz aí uma natureza nua e crua, os animais em seu habitat natural. E por fim, o racionalismo, que é uma característica importante do Renascimento, que traz a questão da cientificidade. Na verdade, é uma das palavras-chave do Renascimento, a razão. Então, traz aí o estudo, o apego por aquilo que pode ser provado, o apego por questões que derivam de uma pesquisa, de um estudo. Então, nós temos aí uma arte que se volta para a questão, por exemplo, do estudo da anatomia do corpo, e isso vai ser valorizado, vai ser uma bandeira levantada no Renascimento. Então, essa primeira parte do Renascimento que está sendo concluída com as bases, as principais características desse movimento artístico do século XIV, é finalizada aqui, vai da página 79 até a página 81, então é só um aprofundamento no livro, tá certo? E aí eu vou deixar a atividade na plataforma, referente a essas páginas, a esse estudo que nós vimos até aqui.